Fala, povo de Deus, quarto dia da nossa série Deus não desiste de você, Oséias capítulo 4, um dos versículos presentes nesse capítulo mais famosos da Bíblia, amém? E nós vamos ver o porquê que muitas coisas ruins acontecem, não só com nós, mas com toda a humanidade, e a gente pergunta, nossa, cadê Deus? Onde está Deus? E não sei o quê, mas na verdade, a resposta da culpa daquilo está em nós. Amém? Até porque Deus é perfeito. Concorda comigo ou não? Deus falha? Não falha. Deus erra? Não erra. Deus é mau? Não é mau. Então, se coisas ruins acontecem, quem é o culpado? Deus ou nós? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem na terra. Então, Deus, Ele não vem só falar que ama. Ele não vem só falar de compaixão e de paz e amor. Deus também traz uma acusação contra o seu povo quando necessário. Por quê? Porque a Bíblia diz que um pai repreende o filho a quem ama, assim como Deus repreende o seu povo a quem ama. A fidelidade e o amor, Deus está falando, a fidelidade e o amor desapareceram da terra, como também o conhecimento de Deus. Então, a primeira acusação que Deus faz é a seguinte: eu não vejo mais fidelidade, eu não vejo mais amor e as pessoas não me conhecem mais. Então, a primeira coisa que nós temos que analisar na nossa vida através dessa palavra é: eu tenho sido fiel? Fiel a Deus, fiel à minha família, fiel aos meus princípios, fiel às minhas metas. Eu tenho sido fiel? Eu tenho amado a Deus acima de tudo, amado o próximo como eu amo a mim mesmo? Eu tenho me amado? Ou será que eu tenho amado as coisas erradas? Tenho amado o mundo? Tenho amado os prazeres carnais? Onde está o nosso amor? E terceiro ponto, eu conheço a Deus. Tito 1,16, a Bíblia diz: esse povo diz que me conhece com os lábios, mas com as suas atitudes me negam. Ou seja, não é só falar, eu conheço, mas é viver como quem conhece. Entendeu? Eu já fiz muito evangelismo em rua. No Brasil, por onde você passa, 90% das pessoas dizem que conhece a Deus, dizem que conhece a Jesus. A maioria é cristã. Mas vivem de acordo? A minoria. Ou seja, dizem que conhecem, mas com as suas atitudes o negam. Lembra que Isaías profetizou? Jesus repetiu no Novo Testamento: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, mais do que dizer que conhece, é viver como quem conhece. E só vive como quem conhece quem pode imitá-lo. E só imita quem realmente anda com ele. Como é que você vai me imitar se você não me conhece? Se você não anda comigo, se você não está comigo no dia a dia? Quem eu sou quando essa câmera desliga? Como eu falo? Como eu me visto? Como eu me porto? Você não sabe. Por quê? Porque você não está no meu dia a dia. Então não tem como você me imitar. Você pode imitar um vídeo meu que eu faço, uma forma como eu falo, mas só. Fora isso, você não consegue me imitar muito, porque o seu conhecimento a meu respeito é pouco, porque você não está comigo no dia a dia. Então, como imitar a Cristo se Ele não está conosco no nosso dia a dia? Entendeu? Aí, olha, Deus está falando, eu não vejo fidelidade, eu não vejo amor e eu não vejo conhecimento a meu respeito. O que eu vejo? Versículo 2. Só se vê em maldição, mentira e assassinato. Roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. Então Deus está falando que a humanidade está ultrapassando todos os limites. A humanidade está ultrapassando todos os limites do pecado. A gente só vê maldição, um amaldiçoando o outro. A gente só vê mentira, a gente só vê assassinato, roubo e adultério. A gente só vê pecado. E o limite está sendo ultrapassado. O limite está sendo ultrapassado. Olha o que fala ainda nesse versículo. O derramamento de sangue é constante. Nós estamos fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Nós estamos fazendo o que é mal. E a consequência disso virá, versículo 3. Por causa disso, por causa que os limites do pecado estão sendo ultrapassados, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. E todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Então nós estamos desfalecendo
A terra está sofrendo, os animais estão sofrendo. Por quê? Porque nós estamos pecando além do limite. Não é que tenha um limite aceitável, mas a coisa está tão feia que o que um dia foi um teto, o que um dia foi um limite, nós estamos ultrapassando. Ou seja, nós estamos pecando mais do que nunca. É o que Deus está falando. Nós estamos pecando mais do que nunca. E por isso estamos desfalecendo. Então tem gente que fala, por que tem fome na África? Porque o homem peca, é avarento, é ganancioso. No passado foi lá, explorou o continente. E hoje em dia não tem recursos para mandar para lá. Quem tem recurso não manda. Quando alguém ajuda, muitas vezes esse recurso é desviado e a verba nem chega lá. Vamos falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma catástrofe, um desastre, a terra gemendo, porque o homem, né? O problema do homem é o pecado, porque pensa comigo, se não houvesse pecado, se o homem não houvesse pecado, a gente estaria onde? No Jardim do Éden. Ali teria catástrofes? Não teria. Então todo o problema do homem se origina no pecado. Então acontece uma catástrofe no Rio Grande do Sul, e aí as pessoas se mobilizam a ajudar. Só que nós temos fatos concretos que muita mobilização não chegou lá. Por quê? Porque a verba foi desviada. Teve gente jovem aí, menor de 18 anos, sendo presa. Apareceu na TV e tudo, com um mega esquema de desvio de dinheiro dessas verbas. Então, teve gente que fez vaquinha falsa, teve gente que desviou a verba, teve político que barrou caminhões de chegarem até lá, simplesmente por não ter uma nota fiscal ou por qualquer outro motivo, impedindo pessoas de serem ajudadas. Então o ser humano está em completo declínio. Tem pessoas lá que morreram porque a ajuda não chegou, mas não é que a ajuda não foi enviada. Tem pessoas na África, que é o grande assunto dos ímpios e dos ateus é esse. Se Deus existe, por que tem fome na África? Tem fome na África porque nós, seres humanos, não ajudamos os africanos que estão lá passando fome. E quando alguém se disponibiliza a ajudar, no meio do caminho, muitas vezes encontra outro alguém barrando essa ajuda. Agora, o ateu e o ímpio, ele quer falar porque tem fome na África, dentro de um carro de luxo, parado no sinal, com alguém batendo no seu vidro, pedindo uma moeda para comer e você não dá. Mas o problema é a fome na África. Mas você não tem a capacidade, muitas vezes, de comprar um pão com presunto e queijo numa padaria e entregar para um morador de rua. Que dorme na rua aí, no pontilhão, do ladinho da tua casa. E aí? O problema é Deus que não mata a fome na África? Ou o problema sou eu e você que não alimenta um morador de rua que está dormindo a 1 quilômetro da nossa casa? Onde está o problema? Está em Deus ou está em nós, será? Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui, senão eu já fico bravo. Versículo 4 e 5. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusações, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Deus está falando, não precisa falar de ninguém não, quem vai falar sou eu. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Versículo 6, e um dos mais famosos da Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nessa minha tradução aqui está falando, e o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ou seja, sacerdotes e profetas, homens e mulheres de Deus não estão cumprindo o seu chamado de alertar o povo, porque hoje em dia o que mais tem é só palavra que massageia o ego e fala que vai dar tudo certo, mas não fala se você não se corrigir, não vai dar tudo certo, se você não mudar de vida, não vai dar tudo certo, se você não andar segundo a palavra de Deus, não vai dar tudo certo. E tem gente morrendo por falta de conhecimento, mas o conhecimento não está longe, o conhecimento está aqui, ó. O conhecimento está aqui, mas a gente insiste em morrer e ser destruído por falta de conhecimento. Porque a gente tem tempo para tudo, a gente só não tem tempo para a palavra de Deus. A gente só não tem tempo para buscar conhecimento do céu. E aí o que a gente é? Destruído. A gente é destruído, porque a gente não sabe como viver. Aí a gente se disponibiliza a ouvir uma pregação
Só que a gente nem sabe se o que a pessoa está falando é verdade. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento na fonte. Então qualquer coisa que ela falar para mim, eu vou tomar aquilo como verdade. Só que Deus está falando aqui que tem sacerdote e profeta que está desviado. E estão desviando outros, porque é um cego guiando outro cego. Agora, se o líder é cego, a culpa é dele. Agora, se eu sou cego, a culpa é minha. Porque a visão está aqui. O que me dá a visão está aqui. Então eu só sou cego se eu quero. Então, eu não quero ser cego. Então jamais um cego vai me guiar e eu vou cair no buraco, como a Bíblia diz. Porque eu tenho visão. Porque eu vou direto na fonte. Então eu não vou ser destruído por falta de conhecimento. Jesus também falou em Mateus 22, 29. O erro de vocês, falou para os religiosos, está no fato de não conhecer a Escritura e o poder de Deus. E eles liam a Escritura, hein? Só que liam com um prisma humano deles mesmos. Já lê com uma interpretação sua. Já lê com um preconceito, mas não deixa Deus te ensinar. Você tem que abrir isso aqui e deixar Deus falar com você. Não é você falar com Deus através disso. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não é isso aqui que se enquadra na sua vida. É a sua vida que tem que se enquadrar nisso aqui. Tá? Então, o erro do ser humano está no fato de não conhecer a Escritura e o poder de Deus. E o povo está sendo destruído porque não tem conhecimento. Eu não quero ser destruído, e você? Então, se você não quer, está na hora de buscar conhecimento. Está na hora de ler a Bíblia, meu irmão. Está na hora de ouvir mensagens que vêm direto do céu. E não só que te fazem chorar, mas não muda a tua vida em nada. Em diante. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Deus está falando. Vocês rejeitam, eu rejeito. Como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Deus está falando, vocês ignoram, eu também ignoro. Vocês rejeitam, eu também rejeito. O que Deus está falando? Reciprocidade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus fala, rejeitarei os que me rejeitam, honrarei os que me honram. Tem gente que quer ser honrado por Deus, mas não honra Deus. Tem gente que quer ser honrado por Deus nas suas finanças, não honra Deus nas suas finanças. Tem gente que quer a honra de Deus dentro do seu casamento, mas seu casamento não honra Deus. Tem gente que quer que Deus honra na sua profissão, mas lá dentro você só desonra Deus, só fala besteira, só faz o que não deve. Como é que Deus vai te honrar lá? Me diz o negócio. Deixa eu te falar uma coisa, não existe certo de Deus em cima do seu errado. Não existe bênção de Deus em cima da sua desobediência. Se você está em desobediência, se você não está honrando a Deus, você não vai ser honrado por Deus. Não vai. Por Deus, não. Por Deus, não. Pode ser pelo homem, pode até ser pelo diabo que ofereceu dinheiro para o próprio Jesus, mas por Deus não vai. Porque as coisas de Deus são corretas. Tá? Olha o versículo 7, diz que os seres humanos estão trocando a glória de Deus por algo vergonhoso. A gente está muitas vezes trocando o que Deus, a gloriosidade de Deus por algo vergonhoso da terra. Tá? Os nossos atos diante de Deus muitas vezes têm sido vergonhosos. E nós precisamos mudar de vida. Versículo 10. Ali na parte B do versículo. Abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição e ao vinho. Abandonaram ao Senhor para se entregar à prostituição e ao vinho. Ai, mas eu só bebo socialmente. Cuidado. Cuidado. Deus está falando aqui que o erro do povo é ter abandonado a Ele para se prostituir e para se entregar à bebida. Cuidado. Tá? Muito cuidado. Versículo 12. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a se desviar e eles são infiéis ao seu Deus. Então, gente, não é atacando religião aqui, mas Deus está falando que o povo está se dobrando diante de ídolos de madeira, de ídolos feitos por mãos humanas. E está falando na sequência que é um espírito de prostituição que leva o povo a se desviar da verdadeira glória de Deus. Romanos 1. E o povo trocou a glória de Deus por imagens corruptíveis de tudo que há debaixo da terra. Ou seja, o povo trocou a glória de Deus por uma imagem feita por mãos humanas.
seja de homens e mulheres, seja de animais. Em diversas culturas, homens e mulheres são adorados, em diversas culturas, animais são adorados. Romanos 1 fala que trocamos a glória dele por isso. Pode ver aqui a série, tem a série aqui de Romanos 1, de Romanos todo, né? Vai no capítulo 1, você vai ver. Salmo 115, leia o Salmo 115. Tem gente que está adorando falsos deuses, que tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, porque são imagens feitas por mãos humanas. Isso não tem poder nenhum, segundo a palavra de Deus. Amém? E lá no versículo 14, na última linha diz: um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Um povo sem o conhecimento de Deus se lança no buraco da ruína. Tem gente que está com a vida arruinada porque não tem sabedoria, porque não conhece a Deus verdadeiramente. Entendeu? Então, o segredo da vida, o sucesso da vida, tá aqui, gente. Tá aqui. Eu vou te falar um negócio. Isso aqui é o livro de Deus, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Isso aqui é 100% divino. E isso aqui tem o intuito de te revelar o caráter de Deus, o coração de Deus, através do Espírito Santo, e te levar para mais perto dele, para que você seja salvo. O intuito disso aqui é isso. É um manual de vida na terra para você trilhar o caminho até o céu. É isso aqui. Mas eu vou falar um negócio. Tem ímpio, tem ateu, tem gente que não acredita em Deus que lê isso aqui, tira os princípios daqui e prospera na vida. E prosperidade não é só ganhar dinheiro não, tá? Em todas as áreas da vida ter sucesso. Tem gente que prospera em todas as áreas da sua vida com princípios cristãos, tá? A lei dos direitos humanos partiu da Bíblia. Tem muitas leis que protegem o ser humano hoje, dá direito ao ser humano, que partiu da Bíblia e as pessoas nem sabem. Então tem gente que nem acredita em Deus, lê isso aqui, tira os princípios disso aqui e prospera. O intuito maior disso aqui é a salvação da alma. Só que se você se dispor a ler isso aqui, a sua vida vai mudar na terra. O importante é ir para o céu, se não for para o céu não adianta nada. Só que eu estou falando para você entender que se você ler isso aqui, a sua vida na terra vai mudar. Porque tem gente que nem acredita nas coisas espirituais daqui, mas tira os princípios para aplicar na vida e a vida muda. O que dirá nós que temos fé no propósito maior? Será que a nossa vida não vai mudar? É claro que vai. Então, pelo amor de Deus, seja sábio, seja sábia e se dedique a conhecer mais da palavra de Deus. Porque quem não conhece é como alguém que está se jogando, se precipitando no buraco da ruína. E eu não quero ter a minha vida arruinada por mim mesmo. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 5.